Vamos para a palavra. Eu peço que você pegue seu esboço, sua Bíblia. Espero que a gente faça outras vezes isso, né? Gostoso, né? Lembrar. A igreja gosta, né? A igreja gosta. Veja, a palavra hoje, ela faz muito sentido com aquilo que a gente está experimentando nessa celebração. Nós acabamos de cantar aqui canções que nos reportam para um tempo não tão distante assim, mas que fez para nós muito sentido. Muitos aqui na igreja, nesse momento, nesse auditório, muitos aqui foram abençoados com seus pais, pelos seus pais. Muitos aqui foram abençoados pelos seus avós, que deixaram um legado de fé. Eu não sei quantos de vocês tiveram seus pais, tiveram seus avós, e eles deixaram para você um legado que marcou você. E hoje você está vivendo esse legado, essa herança que eles deixaram. E eu sei que aqui existem pessoas que não tiveram, talvez, alguém da família. O pai talvez não era alguém que esteve na igreja ou que caminhou com Jesus, nem avós, e talvez você seja a primeira pessoa da sua família. Você está chegando agora. Você talvez seja o primeiro elo nessa corrente de fé. Então imagine, uma corrente, e existem pessoas aqui que talvez sejam o primeiro elo dessa corrente, e aí virão seus filhos, que virão para completar mais um elo, e daí depois virão seus netos, e mais um elo nessa corrente. Já existem outros, como eu disse, que já vêm de uma família, onde essa família já servia a Deus. Eu sei que aqui existem pessoas que têm, a família faz parte, por exemplo, da fundação dessa igreja. Então já fazem parte. Não importa em qual momento, em que lugar dessa corrente de fé você esteja. O importante é que a gente entenda a necessidade de continuar, a partir de você. Talvez vieram com seus pais, ou talvez você seja o primeiro elo, mas a partir de agora, a sua geração, seus netos, seus bisnetos, lá na frente, você dar continuidade a isso. Então, pensando nessa proposta, eu queria falar sobre esse tema, legado, princípios de um legado. Vamos para o texto. Eu quero ler com vocês Salmos 61, versículo 5. Quem escreve esse texto é Davi, é o rei Davi. E antes de ler, veja, nós estamos aqui graças ao legado de algumas pessoas. Esse prédio existe, essa construção, esse lugar, esse endereço existe graças ao legado de algumas pessoas que vieram antes da gente. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente nós somos graças ao legado que algumas pessoas deixaram na nossa vida. Isso é importante reconhecermos esse legado, a história das pessoas que passaram na nossa vida e que
fizeram de nós quem nós somos. E se isso é uma verdade, é verdade também que nós estamos aqui e nós vamos deixar também um legado para aqueles que vão vir depois de nós. Nossos filhos, nossos netos, nós vamos deixar uma herança para essas pessoas. E esse texto, ele nos mostra isso. Olha o que Davi está nos dizendo. Preste bem atenção. Ele diz assim: porque ouvistes as minhas súplicas, ó Deus, deste herança aos que temem o teu nome. Veja, é um verso. Sim, é apenas esse o texto de hoje. Eu vou ler novamente. É Davi dizendo para Deus, em uma de suas orações. Ele está dizendo isso para Deus. Porque ouvistes as minhas súplicas, ó Deus, deste herança aos que temem o teu nome. Veja que texto incrível. Veja que palavra poderosa. O que Davi está nos dizendo aqui? Ele está dizendo assim para Deus. Ele chega em uma de suas orações e ele diz: Deus, veja, lá atrás, um dia lá atrás, eu orei, um dia eu supliquei ao meu povo, eu fiz uma oração ao Senhor pelo meu povo. Hoje eles temem o seu nome e hoje o Senhor deu a eles a sua herança. Olha que palavra profunda. Talvez você olhe para isso e está dizendo: o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a gente hoje? Veja, porque Deus, justamente porque Deus ouviu as súplicas, as orações de alguém, é que hoje nós estamos aqui na igreja, é porque hoje nós tememos a Deus. É isso. Justamente porque Deus ouviu a oração de alguém, hoje você está onde você está. Hoje você teme a Deus. Hoje você é herdeiro de Deus. Hoje você é filho do Altíssimo. Hoje você descansa na sombra do Onipotente. Hoje você está diante de Deus. Justamente porque Deus ouviu as súplicas, as orações de alguém. Alguém um dia orou por esse momento aqui. Consegue entender? Alguém um dia na sua vida orou e pediu, suplicou a Deus pela sua vida. Alguém um dia lutou, pagou um preço. E como foi caro. Mas alguém um dia pagou esse preço. E graças ao legado dessas pessoas, graças a alguém que um dia orou, batalhou, lutou por você, Deus hoje está te abençoando. Deus hoje está dando a você a sua herança. Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é deixar a herança para a nossa próxima geração. As nossas orações de hoje, graças às nossas orações de hoje, um dia lá na frente, nós vamos olhar para a nossa geração, nós vamos olhar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e se nós não olharmos daqui da terra, quem sabe nós possamos contemplar isso nos céus. Consegue entender? Aquilo que a gente faz hoje vai refletir lá na frente, assim como alguém um dia lá atrás fez algo,
que está refletindo na nossa vida hoje. Pensando nisso, eu quero deixar pelo menos 3 pensamentos importantes que podem mudar a nossa vida e podem mudar a vida das pessoas que convivem com a gente. Podem mudar a vida dos nossos filhos, pode mudar a vida dos nossos netos, da nossa geração, de todos aqueles do nosso convívio. O primeiro ponto importante sobre o legado é algo que a gente precisa entender e lembrar. Veja, sua vida é um exemplo vivo. É algo, eu sei, muito simples isso, não há nada profundo nessa verdade. É algo básico, eu diria muito básico, mas a gente precisa entender e lembrar disso. Que a nossa vida é um exemplo vivo. A maneira como você age, a maneira como você reage a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor é um exemplo. Você sempre está sendo um exemplo. A sua vida é um exemplo vivo. Agora veja, você pode estar sendo um bom exemplo ou você pode estar sendo um mau exemplo. Você pode estar sendo o seu estilo de vida, a maneira como você age, a maneira como você reage às coisas. Isso pode ser um ótimo exemplo para aqueles que estão junto com você. Ou aquilo pode ser talvez um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. Olha essa verdade, talvez uma das verdades mais importantes que você vai ouvir hoje. A sua vida pode ser a única Bíblia que algumas pessoas estão lendo. A sua vida pode ser a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Eu pergunto, como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos reagindo? Como é que as pessoas estão olhando para a gente? Como é que os nossos filhos estão vendo o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes? Veja as palavras que Jesus deixou para os seus discípulos em Mateus, no capítulo 5, verso 16. Ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Nos céus. Veja, isso é sério demais. A sua luz precisa brilhar. A sua luz precisa brilhar dentro da sua casa. A sua luz, você precisa brilhar. A sua vida precisa brilhar ali dentro da sua casa, no seio da sua família. Sua luz precisa brilhar no seu local de trabalho. Nós precisamos, veja, brilhar. Por quê? Porque através das nossas obras, das nossas ações, das nossas atitudes, é que as pessoas vão poder conhecer a Deus e glorificar a Deus. Eu anotei uma vez uma frase, e ela é muito forte, e eu não me lembro do autor dela, portanto, não é uma frase minha, mas que faz muito sentido. Diz assim: suas ações criam seus hábitos. Os seus hábitos criam seu caráter. E o seu caráter, o seu futuro. O seu destino. Veja, suas ações criam os seus hábitos. Os seus hábitos criam o seu caráter. E o seu caráter, ele cria o seu destino, o seu futuro. Então veja, e eu diria mais, que o seu caráter
vai criar não apenas o seu destino, mas o destino das pessoas que caminham com você, que andam com você. Eu estava pensando, enquanto preparava essa mensagem, eu estava pensando, e há uma memória que, para mim, é uma memória que tem tanto sentido. Eu ainda era uma criança, os meus avós paternos, eles eram da igreja, eles eram crentes. Naquela época, eu sou filho de minha mãe, que veio de uma cultura católica, e o meu pai, que veio de uma cultura evangélica, da igreja evangélica, e quando eles se casaram, nem minha mãe acompanhou meu pai na igreja, e nem o meu pai acompanhou a minha mãe na igreja. Então, nós ficamos como se sem igreja. Até que depois minha mãe se converteu e acabou tendo uma experiência com Jesus, e acabou então deixando a sua religião e acabou seguindo os passos e acabou depois se batizando. Mas eu me lembro de algo que faz muito sentido hoje para mim, e eu confesso que quando eu estava meditando nesse tema durante essa semana, isso me emocionou. Me lembro chegando na casa da minha avó, e ela tinha uma cadeira diária, dessas cadeiras, né, não sei como é que chama, de plásticos, né, essa cadeira diária, e ela sentava sempre nessa cadeira, e me veio essa recordação dela sentado na cadeira, com a sua Bíblia de zíper na mão, e ela pegava a Bíblia, e ela estava lendo a Bíblia, eu chegava na casa dela, ela lendo a Bíblia, e eu me lembro dela assim, ó, passando a mão na língua e folheando a Bíblia assim, virando a página, daqui a pouco ela passava o dedo e folheava a Bíblia. Essa recordação veio muito forte. Eu não sei se a minha avó tinha na época consciência de que aquela cena, de que essa ação, esse hábito dela de sentar sempre no mesmo lugar, de pegar sua biblinha de zíper e de ir folheando, e todas as vezes que ela ia ler, ela arrumava o óculos e puxava a Bíblia para perto para enxergar, e colocar na posição onde os seus olhos conseguissem enxergar. Eu não sei se ela tinha na época, eu acredito que não, noção de como isso faria sentido na vida daquele neto que até então era apenas uma criança, e que hoje, há mais de 40 anos depois, ele seria um pastor. Consegue entender o poder do exemplo, consegue entender o poder das nossas ações, dos nossos hábitos, daquilo que nós estamos mostrando, não daquilo que nós estamos falando, porque minha avó, veja, ela nunca exigiu, ela nunca agrediu, ela nunca forçou, ela nunca insistiu, nada, apenas um hábito, apenas uma ação. E veja o poder do exemplo, e veja como isso transformou futuramente e fez parte, claro, de um conjunto de coisas que depois transformou a vida de uma família, que mudou destinos. Percebem? As nossas ações, as nossas atitudes, a forma como as pessoas que estão convivendo com a gente, a forma como elas estão vendo, observando. Isso é, sem dúvida, algo muito importante.
Eu estava esses dias não, há algum tempo atrás, por exemplo, sentado em um final de ano, no final do ano passado, ali na casa da irmã Neidmar, junto com a família, todos os irmãos ali, o Beto, o Paulo e todos os irmãos ali de uma grande família, e eles estavam me contando da época em que eles saíam lá da casa, e eles eram todos crianças, e eles vinham a pé lá de longe, não era essa moleza de hoje, hoje é um culto na semana, naquela época tinha culto todo dia. E eu fico pensando, essa memória que eles compartilhavam comigo, como que não está no coração deles? Um irmão lá da igreja de Faxinal um dia me compartilhou que quando ele era novo, ainda uma criança com a família, eles iam de charrete para a igreja. E aí quebrou um dia o eixo da charrete. E aí eles desceram todos da charrete, estavam indo para a igreja, era Santa Ceia. Aí desceram da charrete, e agora, o que nós vamos fazer? De repente, chega um cachorro no meio do mato, latindo, e assustou o cavalo, e o cavalo saiu correndo para frente, com charrete e tudo, e ficou ali o pai, a mãe e as crianças. E agora? O pai olhou para a mãe olhou para o pai, a mãe falou, e agora, o que nós vamos fazer? E o irmão disse assim, vamos a pé, porque o cavalo sabe o caminho da igreja. Quando chegaram na igreja, charrete parado na frente da igreja. Irmãos, até os animais aprendem com os nossos exemplos. Consegue entender a importância, a necessidade de nós observarmos e ensinarmos nossos filhos, a nossa prole, vamos dizer assim, com exemplos, não com palavras. Eles precisam de bons exemplos. Segunda lição, as pessoas são mais importantes do que as coisas. A gente precisa entender isso. Eu sei que você já ouviu isso. E eu sei até que você sabe disso. Mas você precisa viver isso, porque o verdadeiro legado é relacional e não é material. Eu fico olhando e eu percebo que existem pais que estão muito preocupados com o que vão deixar para os seus filhos, que estão hoje dando o sangue para construir um patrimônio, para deixar uma herança material para os filhos lá na frente. Mas o verdadeiro legado não é o que você vai deixar, não são os tijolos que você vai levantar, não é o patrimônio que você vai, não é isso o verdadeiro legado. E o que realmente a gente precisa se preocupar em deixar é relacional. O que vai mudar a vida dos seus filhos não é o que você deixa de material para eles, mas é a sua relação com eles. Veja as palavras de Jesus. A preocupação de Jesus sempre foi mostrar que o dinheiro não pode ocupar a lista de prioridade da nossa vida. Ele diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Percebe? O coração sempre vai seguir o que você valoriza. O coração vai seguir o que você valoriza. Se você valorizar aquilo que é material, o seu coração vai seguir aquilo que é material. Veja o que disse o autor de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Ele diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse assim, nunca o deixarei, nunca
o abandonarei. Perceba, quem é mais importante? A presença de Deus ou o dinheiro? E esse texto nos mostra justamente o erro de nós colocarmos o dinheiro acima das pessoas, acima da relação, do relacionamento. Um dos homens mais ricos do mundo, John Rockefeller, ele já morreu. Quando ele morreu, fizeram uma pergunta para o seu contador. Fizeram uma entrevista com o seu contador e perguntaram, questionando para ele o seguinte: o quanto ele tinha deixado? Ele morreu. Qual era o tamanho, o quanto ele tinha deixado? Qual foi a resposta do contador? Tudo. Não importa o valor. Ele deixou tudo. O homem mais rico do mundo morreu. Quanto ele deixou? Tudo. E aí eu pergunto, quando você morreu, o quanto você vai deixar? O quanto você vai deixar? Tudo. Nós não vamos levar nada. Você não vai levar nada. Eu não levarei nada. Eu peço por gentileza que me tirem, avisar minha esposa para me tirar a aliança do dedo. Porque eu não quero ser assaltado ali. Eu não quero que me roubem a aliança, né, do meu corpo. Então veja, a gente vai deixar tudo. A gente sabe disso. E percebe que aquilo que você deixar de material vai ficar por um tempo na vida dos seus filhos. E alguns deles, algumas famílias acabam brigando por causa daquilo que fica. Existem famílias que se dividem por causa daquilo que fica. Agora perceba a importância de nós observarmos isso, porque às vezes nós estamos passando a vida toda juntando algo que vai simplesmente ficar e que não vai fazer às vezes sentido. Aliás, às vezes pode simplesmente ser o motivo da destruição da sua família. Agora, os exemplos, o caráter, o legado relacional, as boas risadas, a comunhão na mesa, o partir do pão, as viagens, os passeios juntos, as conversas, as brincadeiras, isso sim a gente grava. Isso sim é algo transformador. Nossos exemplos, nossa vida. Então veja, pessoas são mais importantes do que coisas. Não é errado você ter as coisas que o dinheiro pode comprar. Não há nada de errado. Qual é o erro? O erro é você perder as pessoas que o dinheiro não pode comprar. Olha essa frase. Não é errado você ter as coisas que o dinheiro não pode comprar, contanto que no processo você não perca as pessoas que o dinheiro não pode comprar. E aí a gente passa preocupado em juntar o dinheiro. E a gente esquece que nessa euforia de juntar dinheiro, nós estamos perdendo pessoas. Nós estamos perdendo tempo com as pessoas. Nós não estamos passando o tempo que a gente precisaria passar com as pessoas mais importantes da nossa vida. E isso o dinheiro não pode comprar. Se você pegar todo o seu dinheiro, quando você estiver no leito do hospital,
você não vai conseguir um dia, com todo o seu dinheiro, comprar 5 minutos a mais do tempo da sua vida. Talvez você não tenha 5 minutos de vida para dizer para o seu filho, para dizer para a sua esposa, para dizer para os seus pais que você o ama, para você abraçar quem você ama. Consegue entender como o dinheiro pode comprar conforto, mas o dinheiro não pode comprar pessoas. E mais importante do que conforto, mais importante do que qualquer coisa, são as pessoas. Terceira e última lição. Você pode construir um novo legado. Esse é o nosso desafio. Um novo legado. Então veja, seja o exemplo que os seus filhos precisam. Mostre para as pessoas que caminham ao seu lado que não há nenhuma coisa mais importante do que elas, do que você estar com elas. Mostre para elas isso. E construa um novo legado. É o seu legado. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Filipenses capítulo 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Vamos ler juntos? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão, prossigo para o alvo. Então veja o que o apóstolo está dizendo, que há coisas que nós precisamos esquecer para avançar. Há coisas que a gente precisa esquecer para poder avançar. Veja, algumas coisas importantes. Eu sei, irmãos. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui não tiveram um legado deixado pelos pais bonito. Quem sabe você é alguém que quando olha para o seu passado, você vê a história dos seus pais, você diz assim, eu não quero isso para a minha vida. Talvez os seus pais não foram exemplos de fé para você. Talvez você não tenha até hoje um exemplo de fé. Quando você olha para trás, você não lembra de nada assim. Eu sei que existem, por exemplo, aqui mulheres que foram, veja, agredidas pelos seus esposos. Eu sei que existem aqui filhos que foram agredidos pelos seus pais. Eu conheço mulheres que se casaram com homens violentos, assim como eu conheço filhos que tiveram pais que têm um péssimo exemplo de conduta, de caráter. Eu conheço pessoas, e muitas vieram de uma estrutura familiar totalmente desequilibrada. Agora, ficar culpando as pessoas que fizeram parte da sua vida por você ser a pessoa que você é, vai mudar alguma coisa? Culpar as pessoas que passaram na sua vida por você não ter tido a oportunidade de você ser quem você gostaria de ser, ficar culpando essas pessoas, eu pergunto, vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar. Agora, escolher fazer diferente, isso vai mudar. Você pode culpar muitos pela forma que você foi criado, mas você pode culpar só você mesmo pelo que você escolhe viver hoje. Você pode até culpar
as pessoas. Não vai mudar nada. Mas você pode até culpar muitas pessoas por quem você é hoje. Mas você vai poder culpar só você por quem você vai se tornar amanhã. Quem você é hoje, talvez seja a influência das pessoas que passaram na sua vida. Mas quem você vai ser amanhã é responsabilidade sua. Então hoje o nosso desafio é construir. Vamos construir o nosso legado. É isso que eu disse um dia para os meus filhos. Na minha vida eu precisei queimar umas pontes. E eu disse, olha, eu não quero que vocês sejam responsáveis em reconstruir as pontes que o pai queimou. E eu queimei essas pontes porque eu quero construir o meu legado. E eu vivo a minha vida preocupado em construir o meu legado. E eu sei que o meu legado, a minha herança, eu vou passar para os meus filhos. Que eles tenham a capacidade de conservar essa herança e passar para os filhos deles. Que passe para os filhos deles, que passe para os filhos deles, e as pontes que eu queimei, que nenhum dos meus filhos, netos ou bisnetos, reconstruam novamente. Então é responsabilidade minha isso. Se o que eles vão fazer lá na frente, mas eu quero fazer bem feito hoje, isso não é responsabilidade minha. Assim como eu não posso fazer nada com quem veio antes de mim. Não adianta eu ficar culpando. Não adianta eu ficar murmurando, dizendo assim, eu não tive oportunidade. Vocês não me deram isso. Vocês não fizeram aquilo. Não adianta, isso não muda. O que muda é o que a gente escolhe fazer hoje. E eu decidi. E eu escolhi isso. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos. O melhor exemplo. E eu sei que eu não serei e nunca vou conseguir ser o exemplo perfeito para eles. Mas eu quero gastar a minha vida mostrando para os meus filhos. Veja quem é Jesus. Mostrando para os meus filhos, para a minha geração, para a minha família, com os meus exemplos. Mais importante do que qualquer dinheiro é a gente, veja, é a gente estar realmente envolvido com eles, junto com eles. Eu quero concluir. As canções de hoje me lembraram de um tempo que não vai voltar mais. E eu tenho saudade, viu, Paulo? Eu sei que você também tem. Paulo é mais novo do que eu, mas eu falo que ele é novo com coração de velho. Eu tenho saudade, por exemplo, Vini, de quando eu tinha 30 anos, da forma como eu acordava de manhã com 30 anos. Com 30 anos a gente levanta rápido da cama, né? Com 46 para 47, a gente já não levanta tão rápido assim, a gente levanta meio, não é? Dá umas dores, a gente começa a ter umas dores. Eu tenho saudade quando eu tinha cabelo. Não vou fazer implante, não é tanta saudade assim também. Mas eu tinha cabelo até pouco tempo atrás, não tenho mais. Eu perdi meus cabelos. Então, irmãos, não podemos voltar. Veja só o que esse missionário batista disse, Oswald Chambers. Ele disse assim: cuidado para você não perder muito tempo olhando para o que você já foi, quando Deus quer que você se torne algo que você nunca foi.
perde muito tempo. A gente coloca os olhos naquilo que a gente não foi. E a gente deixa de se preocupar com aquilo que a gente pode ser. Eu não cheguei ainda a ser quem eu quero ser, mas eu estou batalhando muito. Eu vou lutar muito. E um dia lá na frente, nós vamos olhar para a história, quem sabe, a herança, o legado, que a gente vai deixar e vai dizer assim: olha, valeu a pena. Meu irmão, nós não temos ideia do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, seja o exemplo que você precisa ser, coloque as pessoas acima de qualquer coisa e olhe para frente. Construa o seu legado, um novo legado. Deixe esse legado para as pessoas. Quero convidar você, fique em pé, por favor. Antes de orar, eu estava vendo a história desse atleta olímpico, Matt Amos. Eu nem sabia que na Olimpíada tinha rifle. Não sabia que isso era um jogo olímpico. Mas algo curioso aconteceu com ele nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, em 2004. Ele estava na final dos 50 metros de distância. Ele já tinha ponto suficiente, ele só precisava acertar o alvo. O alvo, ele é grande assim. Não importa se ele acertasse no centro ou se ele acertasse no cantinho mais distante possível do centro, ele só precisava acertar o alvo. E ele já seria medalhista de ouro. Ele estava com pontos sobrando. Qual foi o problema? Ele se distraiu. Ele teve tanta confiança que ele se distraiu, ele perdeu o foco. E aí ele pegou o rifle e ele tinha que só acertar o alvo. Pois ele mirou e ele conseguiu aquilo que ninguém tinha conseguido, que era acertar o alvo do lado. No que ele mirou, eu acho que ele simplesmente se distraiu e colocou a mira no alvo do lado. Acertou em cheio, mas no alvo errado. Ele ficou em 8º lugar. Ele ia pegar a medalha de ouro se ele tivesse acertado qualquer lugar, mas ele errou. E todos os outros com os pontos passaram ele. Ele perdeu a medalha de ouro, perdeu a medalha de prata, perdeu a medalha de bronze e ficou em 8º lugar. E foi uma decepção. Eu fico pensando o seguinte: olhando para as nossas vidas, Jesus deixou a gente numa posição muito confortável, não deixou? Jesus colocou a gente ali, e disse assim: olha, é só vocês acertarem o alvo. Mas aonde eu tenho que acertar? Eu tenho que acertar bem no centro? Não, é só o alvo. Eu já ganhei ponto suficiente para vocês só mirar, e você só não pode errar o alvo. Qual é o problema de nós? E de muitos de nós? Às vezes nós estamos mirando no alvo errado. Às vezes nós estamos confiantes demais, mirando no alvo errado. Meu irmão, veja, está muito fácil. Eu sei, como eu sei as pressões, os desafios, mas tudo que a gente tem que fazer é colocar a mira no alvo certo, nas coisas certas. Se a gente focar nas coisas certas, não vai dar errado. Que os nossos olhos hoje possam realmente
ser colocados naquilo que é certo. Que a gente possa mirar nas coisas do alto. Que a gente possa colocar os olhos em Jesus. E que a gente possa seguir em frente. E vai dar tudo certo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa. E pela tua palavra compartilhada nessa celebração dominical. A tua palavra sempre nos ajuda. Sempre encontramos respostas quando a tua palavra é lida, é compartilhada. E hoje, mais uma vez, o Senhor tem falado conosco. Obrigado por nos alertar. Obrigado por nos mostrar o que realmente é importante. Obrigado a Deus por colocar os nossos olhos naquilo que realmente é importante, Deus. Que a gente, ó Deus, realmente possa viver aqui, mas com os nossos olhos nos céus. Que a gente, ó Deus, possa juntos deixar um grande e abençoado legado, uma grande herança para aqueles que vierem depois, ó Deus. Deus amado, que um dia, Pai, um dia lá na frente, as pessoas também possam cantar as canções que nós cantamos aqui hoje, ó Deus. Pai, que um dia lá na frente as pessoas possam se lembrar daquilo que nós fizemos e deixamos aqui hoje, ó Deus. Ó Pai, nos ajude a construir, ó Deus, o nosso legado. Corrija os nossos erros, Pai. Mostra-nos, ó Deus, o que precisamos mudar, onde precisamos consertar. Ajuda-nos, ó Deus, a ser realmente exemplos que glorifiquem o Teu nome. Que a gente possa ser um exemplo vivo. Pai, que as pessoas possam olhar para nós e que através das nossas obras, a vida delas possa ser realmente transformada. Nós oramos, ó Deus, nos dê graça. Dê graça a esse pai que está aqui, ó Deus. Dê graça às mães, às mulheres que estão aqui. Pai, ó Deus, levanta-nos, ó Deus, nesse momento. Levanta-nos para que possamos construir um legado realmente que venha glorificar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Deus, que a Tua bênção, que a Tua herança, Senhor, possa ser realmente entregue para toda a nossa geração, ó Deus. Que as nossas orações sejam respondidas, que o nosso esforço e a nossa luta seja recompensada, ó Deus, e que os nossos filhos, nossos netos, nossa geração possa realmente ser impactada, ó Deus, por aquilo que nós vamos deixar para elas. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudi-lo.